Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai resolver alguns exercícios envolvendo transformações trigonométricas. Por isso, eu vou pedir para você assistir essa aula juntinho aí do seu lado com a tabelinha das formulinhas lá que você já anotou das últimas aulas, se for necessário, é claro, se você ainda não tiver decorado. Vamos fazer algo diferente? Os exercícios que estão aqui são todos diferentes dos que você tem na sua apostila. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos tentar ler junto, pausa. Tenta resolver o exercício, ou tenta ter pelo menos imaginar uma ideia ou fazer uma noção do que você tem que fazer. E aí você solta o play para ver a minha resolução. Tudo bem? Espero que a gente chegue em um acordo aí em algumas questões. Vamos lá então? Vamos começar com esta daqui. É um exercício da Federal do Paraná de 2019. Diz assim: sejam x e y dois ângulos pertencentes ao intervalo que vai de 0 até 90, são dois ângulos agudos, tais que o cosseno do x é 4/5 e o seno do y é 5/13. Podemos concluir que a tangente de x mais y é igual a... Então, nós vamos naquele esquema. Tenta pausar o vídeo, tenta ter alguma ideia, ver o que você consegue fazer, depois você solta o play. Se você não ficar interessado por esse exercício, ou interessada, né, por esse exercício, pula para o próximo. Vamos pensar um pouco. A gente quer descobrir a tangente de x mais y. A tangente de x mais y tem uma fórmula específica. A tangente de x mais y é tangente de A, tangente de B, tangente de A, tangente de B. Trocou, trocou. Maravilha. Para descobrir a tangente de x mais y, é preciso descobrir a tangente de x e a tangente de y. O grande truque desse exercício é isso aqui, ó. X e y são ângulos agudos, então a gente pode falar certamente que eles estão no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, tudo é positivo. Agora, a gente pode falar sem perder a generalidade que se o cosseno de x é 4/5, é porque o x pode ser muito bem inserido num triângulo retângulo. E se o cateto é 4/5, é porque se o cosseno, perdão, é 4/5, é certamente... Opa! Se o cosseno dele do x é 4/5, é porque o cateto adjacente é 4 e a hipotenusa pode ser 5. Mas aí o cateto oposto pelo Pitágoras é 3. Vou até anotar aqui, pelo Pit. Aí fica fácil, né, gente? A tangente de x, então, vai ser cateto oposto pelo adjacente, 3/4. Opa! Vem aqui e substitui 3/4 nessa tangente e nessa tangente aqui. Essa aqui e nessa aqui. Pronto. Agora vamos lá. Da mesma maneira, o y também é um arco do primeiro quadrante. Então, você pode dizer, sem perda de generalidade, não precisa nem de colocar aqui em valores absolutos, que se o y fosse colocado em um triângulo retângulo, um cantinho de um triângulo retângulo, e o seno é 5/13, é porque o cateto oposto é 5 e a hipotenusa é 13. Lembra? Cateto oposto por hipotenusa. Pelo Pitágoras, você descobre que esse outro cateto vale 12. Vou anotar aqui, pelo Pitágoras. Assim, a tangente de y vale cateto oposto 5 pelo adjacente 12. Substituindo isso no lugar da tangente de x aqui, opa, e aqui, a gente vai ficar com, cadê? 5/12 aqui, 5/12 de cá. Então, finalizando a conta, somam-se essas duas, opa, somam-se essas duas. Ah, caneta, divide por 1 menos o produto dessas duas. Muito bem, daqui para frente, gente, é uma bela conteira aí de frações, hein? Conta de frações eu vou deixar com você. Vou fazer assim, ó, 3 pontinhos, 56 por 33, como marca a letra E. Faz o MMC lá em cima, faz a continha de baixo, tira o MMC, divide de cima pelo inverso, multiplica de cima pelo inverso da segunda, você vai chegar ali nos 56 por 33. Vou pular essa parte da conta para não comer muito tempo de vídeo. Próxima questão da FGV de 2002.
A função f de x igual a 16 senos cossenos assume valor máximo igual a... Já tentou resolver? Então vamos ver, ó. F de x é a função 16 seno x cosseno x. Como é que nós vamos descobrir onde que essa função assume seu valor máximo? Isso daqui, turma, é uma fórmula. Isso daqui não é simplesmente uma igualdade. Você não pode, por exemplo, elevar tudo ao quadrado ou dividir tudo por cosseno. Porque isso daqui é uma fórmula, como eu acabei de falar. Se você fizer isso, você vai ter que dividir o f também. E aí aquilo que você tem interesse de fazer aparecer vai simplesmente não adiantar nada. Bom, talvez você se lembre que existe uma formulinha de transformação de arcos que mexe com seno e cosseno. Lembra? A fórmula que mexe com seno e cosseno é aquela famosa do seno do dobro do x é o dobro do seno cosseno. Maravilha. Ali eu tenho seno e cosseno. Se eu tivesse o 2 na frente, eu podia trocar tudo isso por seno. Mas não fica difícil, você só tem que enxergar uma mágica. Você tem que lembrar que na tabuada, o 16 é 8 vezes 2. 16 é 8 vezes 2, seno x cosseno x. Então, a fórmula da função pode ser reescrita como f de x igual a 8 vezes, olha só, quem apareceu aqui, dobro do seno cosseno. Dobro do seno cosseno é o seno do dobro do x. Tcharam! Maravilha, né não? Olha lá. Só fazendo essa substituiçãozinha acabou, porque agora a gente fica com a fórmula da função variando simplesmente de acordo com o seno. Ora, mas uma função que tem seno no meio da sua fórmula atinge o valor máximo quando o seno daquilo ali, não interessa quem é o arco lá dentro, for máximo. Você sabe que o seno máximo é 1, então f de x é máxima, vai atingir o valor máximo quando o seno do dobro do x for 1. Então, opa, essa função vai atingir o valor máximo, opa. E, gente, parece que desapareceram umas coisas aqui. F de x vai ter o valor máximo quando você fizer a continha do 8 vezes o valor máximo do seno, que é 1. Então, o valor máximo da função é 8, como marca a letra D. É bom lembrar, e aqui vai uma observação rápida. Você precisa de saber usar as formulinhas no sentido tradicional e também de trás para frente. Não adianta decorar a fórmula porque quando aparecer você substitui ela lá e boa. Você também precisa de saber fazer aparecer de trás para frente. Olhar para uma expressão grande, enxergar a fórmula ali e devolver para o valor original. Mais um agora da Unicamp do ano passado, hein? Deve estar fresco aí na memória de algumas pessoas. A figura abaixo exibe o triângulo retângulo ABC em que a distância de A até B é a mesma de A até M e é a mesma de M até C. A pergunta quer saber quanto vale a tangente do ângulo θ, que está aqui nesse cantinho. Bom, você sabe, talvez você se lembre, que em muitas ocasiões resolver problemas de geometria como esse, pause, vai tentar fazer sozinho, hein? Vai tentar fazer sozinha. Voltou? Vamos lá. É preencher espaços vazios. Não queria que você pegasse a dica. Pause e preencha aí. Quais são os espaços vazios que a gente pode preencher? Bom, aqui a gente tem um triângulo retângulo com dois lados iguais. É um triângulo retângulo isósceles. Esse ângulo tem que ser igual a esse. Como a soma desses três tem que dar 180, esses dois tem que ser obrigatoriamente 45. Tá. 45 é maravilhoso, porque eu já sei o seno, cosseno, tangente, que eu precisar no 45 eu sei. Por outro lado, qual é a relação do 45 com o θ que nós queremos? Veja que o 45 e o θ formam juntos todo esse ângulo aqui, ó.
todo esse ângulo aqui. E todo esse ângulo aí, olha a mágica do computador. Ele simplesmente é um ângulo que faz parte desse grande triangulão que você vê aqui desenhado, ó. Não à toa, é possível calcular a tangente dele. É só você dar nomes aos bois, quer ver? Olha só. Aqui eu vou chamar de x, aqui de x e aqui de x, porque são coisas do enunciado. Agora é possível ver que no triângulo ABC, é possível calcular a tangente daquele ângulo azul, que é 45 mais θ. A tangente do 45 mais θ no triangulão vai ser o cateto oposto ao ângulo azul. O cateto oposto ao azul é tudo isso aqui, 2x, dividido pelo cateto adjacente a ele, que é esse aqui. É um x sozinho. Pronto. Mas a tangente de 45 mais θ não é um valor tabelado, mas é possível descobrir usando a formulinha do banheirão. Lembra? Tangente de 45 mais θ. Tangente no A, tangente no B. Tangente no A e tangente no B. Fazendo o quê? Troca-troca, lembra? Agora olha que maravilha, x com x vai embora, dá 2. Então essa conta toda fica tangente de 45, você sabe. Tangente de 45 graus é redonda, hein? Tangente de 45 graus vale 1. Então aqui eu jogo 1, aqui eu jogo 1. Então eu fico com 1 mais a tangente de θ, dividido por 1 menos 1 vezes a tangente de θ, é igual a 2. Numa multiplicação cruzada aqui, a gente fica com 1 mais tangente vezes 1, que é o próprio 1 mais tangente de θ, é igual a 2 vezes 1 menos tangente de θ. Tá acabando, hein? 1 mais tangente de θ é igual a 2 menos 2 tangente de θ. Maravilha. Joga as duas tangentes de θ negativas para o lado de cá. Vem 2 tangente de θ positivo. É igual a 2, pula para cá, menos 1 que estava negativo. Então, a gente vai ficar com 3 tangentes de θ iguais a 1, o que gera para a gente o resultado que a tangente de θ é 1/3. Maravilha! Letra B. Agora se prepare. Vem aí 2 exercícios daqueles, hein? Exercício próximo é um ITA 2019. Segura as pontas aí, hein? Quero ver. Diz o exercício aqui o seguinte. Considere um retângulo ABCD em que o comprimento do lado AB é o dobro do comprimento do lado BC. Tá, vamos começar por aí? Bom, termina de ler, tenta fazer, tá? Pausa o vídeo agora. Eu já vou fazendo enquanto estou lendo. Já vou desenhar aqui um retangulinho, porque eu tenho essa prática, né, gente? Desenhar um retangulinho em que, como ele mesmo disse, o lado AB é o dobro do comprimento do lado BC. Então, BC vale x, então AB vale o dobro de x, 2x. Tá. Seja M o ponto médio de BC. Então, vou marcar aqui M, o ponto médio de BC. Se ele é o ponto médio, fica metade para lá, metade para cá. E N, o ponto médio de CM. N está aqui, ó. É o ponto médio de CN. Ixi. A tangente do ângulo MAN é... Vamos ver se eu consigo desenhar aqui o ângulo MAN. O ângulo MAN começa no M, vai até o A. Quase, hein? Quase, hein? Cachorro. Aí. MA e volta no N. Do A, volta para o N. MAN. Muito bem. O exercício que é a tangente desse angulinho aqui. Que, para não exagerar na notação, vou escrever alfa. Tá? Então, vamos supor que esse cara aqui é alfa. Maravilha. Gente,
Para a gente não ter muito trabalho com frações, vamos fazer o seguinte. A gente pode, é claro, chamar aquele lado de x e o outro de 2x, mas como m e n são pontos médios, talvez seja melhor a gente pensar assim, ó. Esse pedaço aqui é igual a esse aqui. Então, vou chamá-los de x e de x. Só que esse ponto M é ponto médio, então essa distância aqui tem que ser a mesma daqui até aqui. Então, para baixo eu tenho 2x, então aqui eu tenho 2x também. Então, esse lado todo vale 1, 2, 3, 4x, e o lado maior vale o dobro disso, 8x. Fazendo assim, a gente evita problemas. Agora, como que a gente vai... Evita problemas com frações, é claro. Como que a gente vai descobrir a tangente daquele alfa? Bom, esse alfa está grudado com esse outro ângulo aqui, que eu vou chamar carinhosamente de beta. Como a gente está falando de um retângulo, o que eu consigo calcular desse beta? Olha que gracinha, eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Se eu quiser, eu posso calcular a tangente do beta. A do alfa eu não posso, mas a do beta eu posso. Mas olha só nessa figura, tem outro triângulo retângulo. Tem esse triângulo retângulo grandão aqui, ó. De forma que um dos seus ângulos é o ângulo alfa mais beta. Dá para perceber? E dá para calcular o tangente de alfa mais beta. Quer ver? É até um pouco parecido com o que nós fizemos agora há pouco, por último. Olha só. No triângulo ABN, vamos ver se eu consigo destacar ele aqui, hein? Quero ver, hein? Vou até deixar a linha mais espessa. Vamos lá, computador, me ajuda. Do A até o B, até o N. Fechou? Ai, deu certo. Deu certo, mas com a linha grossa até por demais, só. Aproveitando esse clima de festa junina daí. Olha lá. Maravilha, consegui mais ou menos aqui, né, gente? Ó, nesse triângulo aí, a gente consegue calcular a tangente do alfa mais beta. A tangente de alfa mais beta vai ser o cateto oposto ao ângulo alfa mais beta, que é 2x ali mais 2x ali, 3x, dividido pelo cateto adjacente, que é 8x. Maravilha. Só que a tangente de alfa mais beta tem fórmula. Tangente de alfa, tangente de beta. Tangente de alfa, tangente de beta. Igual a, corta o x com x, 3/8. A tangente de beta sai do triângulo ABN. Então, no triângulo ABN, a gente consegue obter a tangente de beta. Tangente de beta é cateto oposto ao beta 2x dividido pelo cateto adjacente ao beta, que é 8x. Aqui, ó, no próprio triângulo onde o beta está. Foi aqui que eu olhei, ó. Pronto. 2x por 8x, ou seja, corta o x divide por 2 é 1/4. Então, eu vou ficar com 1/4 em todas as tangentes de beta. Opa, 1/4. Em seguida, tangente de alfa mais tangente de beta, que é 1/4 dividido por 1 menos a tangente de alfa vezes a do beta, que é 1/4, tem que dar 3/8. Maravilha. Daqui para baixo é conteira. Daqui para baixo é só você fazer a multiplicação cruzada e seguir, hein? Vamos lá. Ih, gente, será que no início do exercício eu estava lendo e você não estava vendo o enunciado todo? Será que foi falta de atenção minha? Espero que você tenha conseguido ver aí. Desculpe. Vamos lá. Multiplicando cruzado aqui. Já vamos multiplicar cruzado? Já vamos multiplicar cruzado, vai. A gente vai ficar então com... Vamos lá, na primeira diagonal, 8 vezes tudo aquilo vai dar 8 vezes tangente de alfa mais 1/4. É igual a 3 vezes tudo isso. 3 vezes 1 menos tangente de alfa sobre 4. Maravilha. Fazendo as distributivas aqui, ficamos com 8 tangentes de alfa mais 8 vezes 1/4 vão dar 8/4.
na verdade é 2, né, gente? Igual a 3 vezes 1, 3, menos 3/4 da tangente de alfa. Pulou a tangente de alfa para lá, a gente vai ficar com 8 tangentes de alfa, mais 3 tangentes sobre 4, tem que ser igual a 3 menos 2. Aí, fazendo os MMC da vida, ó, o MMC à esquerda é 4, 4 por 1 dá 4, vezes 8, 32 tangentes de alfa, mais 3 tangentes alfa, são iguais a 3 menos 1, 3 menos 2, 1. Passo 4 multiplicando, 32 com 3 dão 35 tangentes de alfa iguais a 4 vezes 1, 4, o que significa que a tangente de alfa vale 4/35. Como marca a alternativa da letra C, que você vê aqui no cantinho. Fechou? Tá aí um, hein? Olha lá que bonitinho, um itazinho. E para terminar, agora que vai vir o treco bravo, viu, gente? Agora eu quero ver quem é que vai ter estômago para chegar no próximo. Vamos lá. Mas também é um pouco de algebrez aqui e muita paciência. Ita do ano passado. Seja A um número real satisfazendo a sua posição de 0 até π sobre 2. É importante ver que o alfa, o azinho, desculpem, é um ângulo de 0 a 90, é um ângulo de primeiro quadrante. Então, a soma de todos os valores de x, de 0 a 360, que satisfazem a equação, agora que o negócio fica bonito, cosseno de x, seno de a mais x, igual a seno de a, é. Bom, se você já tentou resolver, provavelmente você tentou desenvolver essa formulinha do seno de a mais x. E é por aqui mesmo que a gente começa, ó. Cosseno de x que multiplica o seno de a mais x, que é o seno da soma. Seno A, cosseno B, cosseno A. O sinal do meio é mesmo de lá. Pronto. Igual a seno A. Seno A. Tá. Depois, o que dá para fazer? Bom, dá para fazer uma distributiva aí, né, gente? Ó, cosseno de x vezes tudo isso, encontra aquele outro cosseno de x que está ali. Para de arrumar minhas coisas, deixa eu fazer um traço torto. É de propósito. Olha lá, e aí a gente vai ficar com seno A, cosseno ao quadrado de x, mais isto vezes isso, vai ficar seno x, cosseno A. Coloquei ali o cosseno de x fazendo um sanduíche. Igual a seno de A. Tá. E agora, hein? Bom, e agora que a gente tem seno de A dos dois lados, o que a gente pode fazer? Bom, vou fazer um exagero, tá? Eu vou deixar esse seno x, cosseno A do lado de cá e vou mandar para o outro lado esta parte aqui. Manda para lá, ela vai de sinal trocado, menos seno A cosseno ao quadrado de x. Tá, e por que eu fiz isso? Porque aqui apareceu um seno repetido que eu posso pensar em pôr em evidência. Aí ficamos com seno x, cosseno A, nossa, quanta coisa. É igual a seno A, que multiplica, o que é que vai sobrar aqui? 1 menos cosseno ao quadrado. Agora, esse 1 menos cosseno ao quadrado, te lembra alguém? Tem uma formulinha que você conhece que tem cosseno ao quadrado, lembra? Da relação fundamental, a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sempre dá 1. Então, se você jogar o cosseno ao quadrado para o outro lado para ele ficar negativo, você vai descobrir que cosseno 1 menos cosseno ao quadrado, 1 menos cosseno ao quadrado, é exatamente o valor de seno de x ao quadrado. Oh! Então, isso aqui tudo, na verdade,
é o seno de x ao quadrado. A nossa equação, então, fica seno x cosseno A igual a seno A vezes seno ao quadrado de x. Maravilha! Mas ainda não acabou. Pois ainda não acabou. Vamos jogar tudo para o mesmo lado? Jogando tudo para o mesmo lado, a gente fica com seno de x cosseno A. Pula para cá, vem menos seno A seno ao quadrado de x igual a zero. E se você olhar com atenção, você vai perceber que agora tem seno de x aqui e seno de x aqui. A gente pode fazer mais um fator comum e colocar mais uma vez em evidência. Ficamos com seno de x que multiplica. Olha lá o que vai sobrar. Cosseno x cosseno A menos... E do lado de cá vai sobrar seno A seno x igual a zero. Agora eu quero ver, hein? A equação está quase fatorada, tá vendo? Só falta enxergar um detalhe, ó. Seno de x vezes, olha dentro do parênteses. Cossa x, cossa A, seno x, seno A. Troca o sinal do meio, não é o mesmo que vem de lá. Então, quem está aqui dentro, ó, só reescrevendo, mantendo a ordem das letrinhas, é cossa x, cossa A, troca o sinal sem x sem A. E isso daqui é uma formulinha famosa. Isso aqui tudo é o cosseno de um mais o outro. Então, a gente fica com seno de x vezes, toda essa expressão que, na verdade, é cosseno, cosseno de x mais a. Lembra, o cosseno troca o sinal do meio, igual a zero. Agora que isso daqui é um produto igual a zero, agora a gente se lembra o que faz, né? É só separar cada um para cada lado. Então, para essa multiplicação dar zero, ou esse cara, o seno de x é igual a zero, ou este cara aqui, cosseno de x mais a, que é igual a zero. Tá. Lembrando que o exercício mandou trabalhar na primeira volta, hein? Na primeira volta, o seno de x vale zero, no 180 e no 360. 0, π e 2π. Então, aqui o x é zero, o x é π e o x é 2π. Tá. Por outro lado, lá na primeira volta, o cosseno de um carinha vale zero se o carinha que está aqui dentro for o 90 graus ou o 270, né? Se for o π sobre 2 ou se for o 3π sobre 2. Isso significa que o x mais a tem que ser igual a π sobre 2. Daí o x vai ser π sobre 2 menos a. Ou pode ser que o x mais a seja igual a 3π sobre 2. Daí o x é 3π sobre 2 menos a de novo. Essas daqui são todas as soluções da equação. E o que o exercício tinha pedido era a soma de todos os valores naquele intervalo. A soma desses valores, a soma dos valores é, vamos lá, 0 mais π mais 2π mais π sobre 2 menos a mais 3π sobre 2 menos a. Somando todos esses valores, que são as soluções encontradas no intervalo, a gente vai ficar... E agora, mais uma vez, eu vou deixar na sua mão a questão aqui das frações, hein? Ó. 3π sobre 2 mais π sobre 2 dão 4π sobre 2, que são 2πs. Com mais 2π, 4πs. Com mais 1π, 5π. A menos A, menos A menos A, menos 2A. Que é a resposta que se encontra na alternativa da letra E.
Bom, é um ITA 2020, né, gente? Olha o tamanhozinho da resolução, que gracinha, ó. Incluindo o enunciado da questão, nem cabe aqui direito. Mas a resposta certa é a letra E. Beleza? Ô, turma, na próxima semana a gente vai falar de um último detalhezinho, é um aprofundamento. Se você conseguiu acompanhar o curso até aqui, parabéns, viu? Você estudou bastante trigonometria para chegar até aqui. Bons estudos, termine aí de fazer as tarefas que você ainda não fez e a gente se encontra numa próxima. Até lá, tchau!